Oi, irmãos, a paz do Senhor. Hoje estamos aqui, como os irmãos já sabem, os cultos presenciais voltaram. Mas mesmo assim, nós não deixamos de postar no YouTube e também a gente está fazendo as transmissões ao vivo pelo Facebook, nas quintas e aos domingos. Nas quintas das 19h30 e aos domingos às 18 horas, tá certo? Então fiquem aqui com o vídeo que nós iremos postar. E é isso. Amém? Minha saudação a todos em nome de Jesus. Convido a você ficar de pé no seu lugar nesse momento. Ainda mais dando início ao culto de ação de graças ao Senhor. Para que você esteja com o coração alegre na presença do Senhor. Vamos fechar os olhos como igreja, como corpo do Senhor Jesus. E vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por mais uma semana que se inicia. Mais um dia que o Senhor nos deve sobre essa terra. Senhor, nós te agradecemos nesse momento, Pai querido amado. Cremos, Senhor amado, na tua soberana presença, Pai, poder, majestade, Pai querido amado. Deus, ser com a tua igreja nesse momento, Pai amado. Tudo que será feito aqui, Pai amado, é para glorificar o teu santo e eterno nome, Pai querido amado. Seja com cada filho e filha tua, Pai querido amado. Aqueles que não puderam vir, Pai, que estão em seus lares, Senhor Deus Espírito Santo. Que o Senhor esteja, Pai, lapidando, Pai querido amado. Esteja falando aos corações e mente, Pai querido amado. Que cada um possa se fortalecer, Senhor amado, na tua palavra, Pai, o pão, Senhor amado, de cada dia que o Senhor nos dá, Pai. Deus querido, Deus santo, nós choramos nesse momento, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai querido amado, tem nos dado força, Pai, tem nos dado, Senhor amado, vigor, Pai querido amado. Temos passado por lutas e tribulações, Pai, mas porque o Senhor está conosco, Pai querido Santo. É em nome de Jesus, Pai, que nós te agradecemos nesse momento, Pai, por este momento de estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai. Em meio a esse momento em que o mundo vive, Pai amado, mas tu reinas sobre vidas e corações, Pai querido amado. Que os nossos corações possam ser aquebrantados, Pai, nesta noite, todos os dias, Pai querido Santo, diante da tua presença soberana, Pai. É em nome de Jesus que nós choramos e agradecemos. Amém, Jesus. Abra a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmo 139. A partir do verso 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. E de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso o atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá.
Amém? Palavra de Deus, palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa penetrar nas nossas mentes e corações. E nesse mesmo espírito de adoração, a gente vai dar continuidade a essa palavra que ministra de louvor, que vai estar ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amada igreja, com a paz do Senhor. Aleluia. Amém, vamos cantar ao Senhor, louvar ao Senhor. Amém, em espírito, em verdade, com sinceridade ao Senhor, amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
lugar. Na verdade, você prestou atenção que nós acabamos de cantar para o Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. Não há outro nome que não possamos ser salvos senão por o nome de Jesus. Ele é o nosso dono. Quando nós aceitamos ao Senhor, Ele se tornou o nosso dono. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Por isso nós cantamos aleluia, glória a Deus, ao Senhor. Você vai levantar a sua voz e glorificar o nome do Senhor, pois Ele é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Exalte, glorifique o nome dEle, porque é motivo de agradecimento a Ele, de ação de graças a Ele. Hoje nós estamos aqui na casa de oração por causa dEle, porque Ele permitiu nós estar aqui. Então devemos exaltar, glorificar o Senhor desde a hora que chegamos aqui neste lugar e ao sair em nossas casas, em todo o tempo, agradecer ao Senhor. Aleluia.
primeiramente, você vai trazer seu dízimo, sua oferta aqui à frente. Coloca em nome de Jesus. Amém? Enquanto isso, os irmãos do Ministério de Louvor vão estar tocando mais um hino ao Senhor. Palavras de vida eterna, palavra que vivifica as nossas vidas. Antes disso, vamos orar, fechar nossos olhos. O pregador, pastor Pedro Rodrigues, se você quiser ficar de pé aqui, em nome de Jesus. A gente vai orar com o irmão Mateus nesse momento e em seguida passa a palavra pastor Pedro. Amém, amados irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, reina em nossos corações. Vamos abrir a palavra do Senhor, 1 Samuel, nós vamos ler alguns versos do capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4, nós vamos ver alguns versos apenas do capítulo 4. Agradecemos a Deus por podermos estar juntos, cultuando presencialmente e também podendo transmitir às pessoas que não podem ir ao templo pela internet. Estamos gratos a Deus por podermos fazer isso nesses dias de pandemia, nesses dias de confinamento. 1 Samuel capítulo 4. Amém. Temos irmãos procurando ainda. 1 Samuel, ficando com versão da Bíblia. Amém. Quem puder ficar ainda fica, quem não puder ficar sempre mesmo. 1 Samuel capítulo 4,
Ora, saiu Israel à batalha contra os filisteus. Acampou-se perto de Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afec. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha contra Israel. E travada a peleja, Israel foi ferido dos filisteus, diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens do exército de Israel. Quando o povo voltou ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos para nós de Siló a arca do pacto do Senhor, para que ela venha para o meio de nós e nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do pacto do Senhor dos exércitos, que se assenta sobre os querubins. E 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca do pacto de Deus. Quando a arca do pacto do Senhor chegou ao arraial, prorrompeu-se todo Israel em grandes gritos, de modo que a terra vibrou. Aleluia. Vai lá para o verso 10. Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado, fugindo cada um para a sua tenda, e houve muito grande matança, pois caíram de Israel 30.000 homens de infantaria. Verso 18. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto era um homem velho e pesado. Ele tinha julgado a Israel 40 anos. Verso 21. Mano, eu vou tirar a máscara aqui, porque a gente fica sem fôlego. Porque a gente respira o mesmo gás que expira, aí a gente fica sufocado. Estou distante de você, não dá para falar também mascarado. O coronavírus vai ter que se desviar de nós. Verso 21. E chamou ao menino e acabou, dizendo: de Israel se foi a glória, porque fora tomada a arca de Deus, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel se foi a glória, pois é tomada a arca de Deus. Todos necessitamos da presença. Aliás, só tem aqui. Pois tomaram a arca de Deus. Amém? Vamos assentar, meus irmãos, minhas irmãs. Está explicando essa questão de falar de máscara. A gente expira oxigênio e expira gás carbono. Na máscara, o gás carbono volta para nós. E aí a gente não consegue respirar mais. Então, por isso que é ruim falar com máscara. Só essa explicação. Amados irmãos e irmãs, nós temos falado nesses dias de pandemia e de confinamento. Nós temos falado sempre citando e sempre mencionando a necessidade que nós temos de estar na presença de Deus, de ter a presença de Deus, de andar
a presença de Deus. Deus certa vez disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A maioria de nós não entende bem essa palavra perfeição do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, quando nós olhamos a palavra perfeito, o dicionário da nossa língua vai nos dizer que perfeito é aquele que não tem defeito. Não é isso? Perfeito é aquele que não tem defeito. Mas na verdade, isso é um significado incompleto. Por quê? Porque a palavra perfeito, quando Deus fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Deus está dizendo para ele: Abraão, anda na minha presença e tu farás exatamente aquilo que eu te mandar fazer. Porque a palavra perfeito é feito para. Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. Se nós dissermos que não somos perfeitos, pelo entendimento limitado do dicionário, nós estaremos contrariando a palavra de Deus. Muitos de nós, normalmente, naturalmente, quando é questionado, diz: eu não sou perfeito, por isso que eu fiz assim. Mas na verdade, meus irmãos, se isso não fosse possível, Deus não diria para Abraão. Ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Ele está dizendo: anda na minha presença e tu farás tudo o que eu mandar, exatamente como eu te mandar. É a mesma experiência, é a mesma norma, é a mesma escala, é a mesma medida que ele diz para Josué: tenha o cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Se você fizer tudo conforme está escrito, tu serás bem sucedido. Portanto, fazendo tudo conforme está escrito, conforme meu servo Moisés te ensinou, você será bem sucedido. Você cumprirá bem aquilo que eu te determinei para fazer. Então você será perfeito. Josué foi feito por Deus através de Moisés para fazer o povo de Israel entrar e possuir a terra prometida. Esse é o sentido da palavra biblicamente perfeito. Portanto, quando nós nos referirmos à vida que temos que viver no mundo, se tivermos consciência do Evangelho do Senhor Jesus, que nasce no coração de Deus, se tivermos consciência que esse verbo de Deus é exatamente o Senhor Jesus, e se tivermos consciência que o Senhor Jesus é eficiente e eficaz, e Ele faz exatamente aquilo que o Pai lhe mandou fazer, e Ele fez, e Ele fará na vida de todos aqueles que se entregarem nas suas mãos, então nós jamais diremos que somos imperfeitos. Nós diremos sempre: somos perfeitos por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez filhos de Deus e, portanto, somos aptos, somos preparados para fazer aquilo que Deus nos mandar fazer. Esse é o sentido de perfeito. Foi feito para perfeito. Amém, meus amados? Então, quando nós nos aplicamos em estudar com os irmãos, em transmitir para os irmãos, nesses momentos de pandemia, nesses momentos de coronavírus, nesses momentos de tanta dificuldade, de tanta desesperança, as pessoas que perderam o emprego, as pessoas que foram despedidas sem direito, né? Nós conhecemos pessoas que as empresas, algumas aproveitando o ensejo do momento, despediram sem direito a nada. Você vai ser despedido e você não receberá o seu direito, porque não há como te pagar os seus direitos.
nesse momento de pandemia, há tanta gente conturbada, questionada, questionando, duvidando, revoltada, entristecida, sofrendo emocionalmente, psicologicamente. Mas a igreja do Senhor, nós somos chamados a compreender que no meio da pandemia nós fomos preparados para, em meio às crises ou às piores dificuldades, permanecermos firmes e inabaláveis. Amém, queridos? Então nós temos estudado, temos pregado, temos ministrado nesses dias essas questões que envolvem a segurança do cristão, a segurança do Filho de Deus, mediante a sua aliança feita com Deus e diante de Deus. Amados, nós estamos diante de um texto que fala, não apenas nesse capítulo 4, mas em todos os primeiros capítulos de 1 Samuel, nós encontramos uma das piores tragédias que aconteceu na vida dos hebreus, na vida do povo de Israel. Nós encontramos aqui, eu li alguns versos, porque o capítulo 4 é composto por 22 versos, e é um texto longo, mas é um texto que fala de duas derrotas de Israel para os filisteus. E ele se conclui os filisteus levando a arca de Deus. O povo de Israel, ele pelejou contra os filisteus na primeira batalha, e eles perderam a guerra, a batalha. E eles tiveram 4.000 dos seus soldados mortos. Depois você viu que eles se reúnem e os sacerdotes questionam, e eles entendem que perderam a batalha porque a arca de Deus não estava com eles. A arca estava em Siló. Siló foi a cidade que foi construída por Josué, e ali ele construiu o tabernáculo, e a arca ficou lá no lugar onde ela deveria estar. Mas o povo se arrediou do tabernáculo, o povo se afastou do tabernáculo, o povo se afastou de Deus. E esse povo, a partir da liderança do povo de Israel, eles tiveram dificuldades, porque se afastaram de Deus. E esse texto sagrado, meus irmãos, ele diz que o povo reconhece que a presença de Deus não estava no meio deles, porque apenas a arca representava a presença de Deus, mas eles haviam perdido a verdade de que Deus não queria estar apenas representado no meio deles. Deus queria estar no meio deles. Não apenas as tábuas da lei, não apenas o cajado de Arão, floresceira, não apenas a taça como no deserto, mas Deus queria estar no meio deles. Como ele fazia lá no Jardim do Éden. A Bíblia, vocês sabem, os que leem o início do Velho Testamento, sabem que Deus, a Bíblia diz que Deus passeava por entre as árvores do jardim na viração do dia. E Deus fazia isso para conversar com Adão e com Eva. A vontade de Deus é estar no meio do povo, não apenas em representação. Por exemplo, aqui nós estamos em um templo religioso, evidentemente, e nós temos a ministração da palavra, nós temos cânticos, temos louvores, mas isso não tem fundamento, isso não se sustenta se isso não for secundário
Se a presença de Deus não estiver aqui no nosso coração, tudo que nós fizermos será sem valor. Nós falamos isso aqui na quinta-feira. Se Deus não estiver presente aqui nos nossos corações, todas as coisas que fizermos, o canto, o louvor, a adoração, as músicas, os músicos, as orações, as súplicas, as ações de graças, tudo isso se torna algo sem valor, inútil, sem valor algum. Israel perdeu essa verdade, perdeu esse entendimento. Por conta disso, eles perderam a batalha, ainda que trouxessem para si a arca que representava a presença de Deus. Vocês sabem aqui, pode saltear a maioria, que a arca de Deus é um móvel de 1,70 m, 1,40 por 70 por 70, e era feita de madeira de acácia, coberta por dentro e por fora com ouro, e dentro dela estava cajado de Arão, a taça com o maná do deserto, e estavam as tábuas da lei. Isso representava a presença de Deus. Sua palavra, as tábuas da lei, a sua provisão, o seu suprimento, o maná do deserto. E o ministério, o sacerdócio, o louvor, a adoração, o serviço ao Senhor, representado na vara de Arão, que floresceram. Então isso representava Deus. Todos nós sabemos que, quando Deus estabeleceu que cada batalha, cada obra que fosse feita, que deveria ser feita, a arca de Deus tinha que ser conduzida na frente. Mas, meus irmãos, o povo entendeu e trouxe a arca. A despeito disso, porque a arca era só um móvel com umas coisas dentro, não tinha nada a ver com a vida deles. Então eles trazem, porém, o resultado da batalha é muito pior do que na primeira batalha. Na primeira batalha, sem a arca, morrem 4.000 homens do exército de Israel. Na segunda batalha, com a presença da arca, morrem 30.000. 30.000. Você já pensou? 30.000. 34.000. 4.000 sem a presença da arca e 30.000 com a presença da arca. Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus deixou essa tragédia acontecer? Já que o povo perde 4.000 e entende que a arca tem que estar com eles. O povo vai lá, traz a arca. Ali, o texto que nós lemos diz que houve uma manifestação tão grande de louvor, gritos, júbilo, regozijo, alegria, que a terra tremeu. Meus irmãos, para quem é pentecostal, participando, ouvindo algo dessa natureza, não tem dúvida de que Deus esteve presente no meio daquele louvor. E na verdade Deus não esteve. A terra tremeu. A arca veio de Siló. E o povo prorrompeu num grande júbilo, de tal maneira que a terra tremeu. E não foi Deus que fez. O que queremos ver com os irmãos nessa noite? É que, meus irmãos, Deus, pela sua onipresença, Ele está sempre presente. Sempre. A Bíblia diz que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Deus está sempre presente. Ele está em todo lugar. Ninguém pode se ausentar. O texto que Berg leu
diz que ninguém pode se ausentar da presença de Deus. Para onde fugirei? Se subo ao céu, lá estás. Se desço às profundezas dos mares, das águas, tu também estás. Se faço minha cama no Seol, o Senhor vê, o Senhor sabe. Ninguém se ausenta da presença de Deus. Deus está presente em todo lugar, em todo momento, em qualquer circunstância, boa ou má. Boa ou má. Agora, Deus estando presente não significa que nós experimentaremos apenas as coisas boas. Amém? É certo que se nós estivermos no estado em que Deus determinou, nós experimentaremos das coisas boas. E se tivermos que produzir algo bom através de uma coisa ruim, acontecerá conosco e nós não sofreremos. Isso é um paradoxo que precisa ser entendido por nós. Aquilo que o apóstolo Pedro diz na sua carta, que nós podemos sofrer pelo mal que fizemos, ou poderemos sofrer pelo bem que fizemos. Se sofrermos pelo bem que fizemos, esse sofrimento acontecerá para a glória de Deus. E se sofrermos pelo mal que fizemos, este mal acontecerá para a nossa condenação. Por isso que o apóstolo Pedro diz, meditando, refletindo sobre esse aparente paradoxo, ele diz: para o sofrimento fomos chamados, por conta do sofrimento de Jesus. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: olha, Timóteo, suporta, tem no teu corpo, na tua vida, as marcas de nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos chamados para isso. Mas, meus amados irmãos e minhas irmãs, o que nós queremos nesta noite refletir é no fato de que o fato de Deus estar presente em todo lugar, em todo momento, não significa que apenas as coisas boas acontecerão. Mas nós queremos as coisas boas. Nós não queremos as coisas ruins. O Israel estava desobediente a Deus. O Israel estava rebelde contra Deus. O Israel estava adorando deuses estranhos, os astarotes da vida. E ainda assim queria, pelo fato da presença da arca, que Deus lhe desse a vitória. Mas na verdade, meus irmãos, quando a nossa vida não está em harmonia, é fundamental compreendermos isso. Estamos no meio de uma crise, estamos no meio de uma pandemia ainda. Mas se a nossa vida não estiver em harmonia com a palavra de Deus, não adianta dizer eu sou crente, não adianta dizer eu sou evangélico, não adianta dizer eu sou membro da igreja de Cristo, não adianta dizer eu sou membro da igreja evangélica tal. Não adianta. Se a vida nossa vida não estiver em harmonia com as normas da palavra de Deus, não adianta. Estaremos sem guarda, estaremos sem proteção. O coronavírus vai pegar, o coronavírus vai alcançar, o coronavírus vai entrar. Porque Deus não, pela sua justiça, fará nada para impedir. Deus é justo. Ele não fará nada para impedir do coronavírus entrar, porque Ele olhará para aqueles que estão com a vida fora da sua palavra, e por sua justiça Ele não moverá uma palha. O coronavírus vai alcançar o seu destino. Precisamos refletir nisso, precisamos ver isso. Há um texto da palavra do Senhor, eu gostaria que vocês, meus irmãos, vissem.
Em Deuteronômio é um texto longo, mas vou citar algumas coisas que estão nesse capítulo. Deuteronômio capítulo 20. O Deuteronômio capítulo 20, ele cita algumas normas que, quando Israel fosse para uma batalha, deveriam ser cumpridas. E essas normas, a primeira é que os guerreiros eram exortados a não temer os inimigos. Eles não podiam temer os inimigos. Por quê? Porque eles estavam marchando em nome do Senhor dos Exércitos. E marchando em nome do Senhor dos Exércitos, eles tinham que seguir à risca todas as normas que regiam uma batalha, e normas de Deus. Segundo lugar, eles tinham que, antes de chegar à peleja, o sacerdote deveria lhes dar as diretrizes a respeito de santidade na presença de Deus. Eles deveriam não temer, mas não confiando em si, e eles deveriam entender que a vida deles deveria haver santidade. Santidade, veja bem, santidade. Não temer, mas a vida deveria estar santificada. Em terceiro lugar, depois que o sacerdote falava, aí os oficiais, eles discursavam diante das tropas, encorajando, falando da aliança, falando do companheirismo, falando da coragem, falando da disposição, falando do amor à pátria, e que eles iriam à frente. E eles tinham a aliança, o compromisso de não deixar um só homem para trás, ainda que fosse outro, mas eles trariam para as suas casas, para as suas famílias. E por fim, os generais assumiam a tribuna e eles faziam a separação das tropas, das fileiras. Portanto, a primeira coisa que era necessário quando o exército saía à peleja, a primeira coisa era considerar que eles não estavam marchando, andando, caminhando, lutando em nome deles mesmos ou da nação deles, mas em nome do Deus dos exércitos, em nome do Senhor dos exércitos. Quando a palavra de Deus, meus irmãos, fala que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento, isso significa que Deus passa a ser a pessoa primeira nas nossas vidas. Primeira coisa que o povo, quando saía para a batalha, tinha que estar consciente é de que eles não podiam perder a verdade que estavam ali em nome do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, estando assim, eles jamais perderiam uma batalha. Estando conscientes de que Deus era o Senhor da vida deles, e de que Deus era quem daria a eles os inimigos nas suas mãos, eles jamais perderiam uma batalha. Meus irmãos, nós estamos vivendo nesses dias essa luta, essa batalha contra o coronavírus. Por que o mundo ainda está sofrendo tanto? Algumas cidades do Ceará foram mais fechadas, porque as pessoas, somente no Ceará, as pessoas que estão no comando são pessoas que desconhecem, que ignoram a Deus. São pessoas cuja ideologia exclui Deus.
Janeiro e o estado do Ceará são os dois estados onde tem acontecido mais incidência de coronavírus. E os estados que são governados por governadores com ideologia comunista, porque o comunismo exclui Deus de tudo, esses estão sofrendo mais do que todos os outros. Mais do que todos os outros. Por quê? Porque eles conhecem que há um Deus Todo-Poderoso. Nós temos no Rio Grande do Norte, por exemplo, foi proibido as igrejas abrirem as portas. E a governadora é comunista. Foi proibido, os irmãos estão clamando. A igreja é essencial, a igreja precisa orar, a igreja precisa clamar. Se para vocês a igreja não é essencial, para nós é. Os irmãos estão clamando, os obreiros estão clamando. Alguns estão desobedecendo, estão negligenciando a ordem, as normas. Não sobre todas as cidades, claro, mas algumas cidades estão nessas condições. Deus está sendo negligenciado. Vai perder, vai morrer mais gente. Meus irmãos, a primeira exigência que nós temos que reconhecer nas nossas vidas é que diante da vida que nós vivemos nesse mundo, Deus é primeiro nas nossas vidas. É norma do Evangelho: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Isso é norma do Evangelho de Deus, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Santidade. Nós não temos a ideia bíblica, a maioria de nós não tem a ideia bíblica de santidade. Quando o povo perde aquela batalha e Deus manda a orientação para o povo, nós temos um texto que clareia sobre isso no livro de Josué, quando o povo perde uma batalha. E Josué diz para o povo que o povo deveria tomar algumas atitudes. O povo deveria converter a Deus de todo o coração. O povo deveria tirar do meio dele todos os deuses pagãos. O povo deveria reservar-se dentro do arraial sem nenhuma contaminação. Isso fala de santidade. E há um texto no Velho Testamento que está, acho que no livro de Números, não sei se é esse que está escrito aqui, que Deus se preocupa, meus irmãos, até com a higiene do povo. Às vezes, quando falamos de santidade, pelo fato de estarmos no Novo Testamento, santidade é só não beber, não fumar, não mentir, não se prostituir, não adulterar, e basicamente isso. Mas, meus irmãos, Levítico, Deuteronômio, ali onde estão as normas que Deus estabeleceu, Deus se preocupa inclusive com a higiene. E não é uma coisa que é só para o Velho Testamento, não. Quando você lê o livro de Hebreus, no capítulo 10, você vai encontrar a palavra de Deus dizendo que para entrar na presença de Deus é Novo Testamento. Tem que ter o coração purificado, queimar a consciência, o corpo lavado com água pura, com água limpa. Isso não é figura. Lógico que é literal e é figurado. Mas na verdade, meus irmãos, até de higiene Deus está preocupado com isso. Quando você vê ler lá o texto, a palavra de Deus vai nos dizer que o povo, os soldados, na véspera da batalha, eles tinham que estar reservados. E até as necessidades fisiológicas que eles tinham que fazer fora do arraial. E junto com as armas que eles recebiam, eles tinham uma espécie de alavanca, né? Para quando tivesse que fazer as suas necessidades, estivessem fora, e eles cavassem um buraco e
enterrasse aquilo. E disse por quê? Porque Deus passeará no meio de vocês. Deus estará no meio de vocês. Portanto, não deixem nada impuro no meio de vocês. As vossas vestes devem estar branquinhas, limpas, brancas no sentido de pureza. Eu me lembro que no exército a gente tinha uma ordem de estar todos os dias com a farda bem engomada, vinho feito. Algumas até brilhavam porque mandavam engomar com goma, né? Bem fino. Coturno tinha que estar espelhando, cadastro bem amarrado. Para a gente parecia uma tolice. Mas, meus irmãos, isso fala de ordem, isso fala de obediência, isso fala de dedicação, isso fala de aplicação. Isso fala, me lembro que também minha mãe, ela tinha uma frase que ela dizia, quando mandava as meninas limparem a casa, ela dizia, as meninas questionavam, ela dizia, minha filha, a limpeza Deus amou. Deus não gosta de sujeira. Quando viajamos aqui para o interior do Ceará, chegamos em Crato e fomos visitar uma casa de uma família pobre. E entramos naquela casa, uma coisa extraordinária. Uma casa que não tinha geladeira, não tinha fogão a gás. Mas era uma casa cujo cimento brilhava e tão zelada que era. Os potes, né? Interior tem aqueles potes. Embaixo, sobre os potes, tinha aquele guardanapozinho de pano de saco, limpinho, branquinho. E eu disse na época da viajando, eu com o Walter, o Silveira, e eu disse para o Walter, uma casa dessa, a gente tem vontade de morar nela. Mesmo com essa simplicidade, pote de barro, piso de cimento, mas limpinho, brilhante, nada desarrumado. Os copinhos de alumínio, brilhando, uma dedicação extraordinária. A gente não tinha nojo de beber naqueles copinhos, porque era tão brilhante, tão limpo. Meus amados irmãos, Deus não se compraz com sujeira do diabo. Quando a palavra de Deus diz que Deus mandou os sacerdotes dizerem para o exército de Israel que tivesse cuidado, inclusive com a sua higiene, ele não mudou, ele permanece mesmo. Né? Os meninos fizeram no acampamento uma brincadeira sobre o cascão do acampamento. Né? Eu, graças a Deus, tomei banho todos os dias. Mas tem alguém que não tomava banho todos os dias. Lá no cascãozinho, veio o cascão. Mas tem gente que não cuida da sua higiene. Deus se preocupa com isso, se preocupa. Se Ele se preocupou lá, isso faz parte da santidade também. Não é só as coisas absurdas, as coisas que trazem tristeza. Não são só as coisas escandalosas, não. Mas nós, como servos de Deus, filhos de Deus, temos o dever de fazer todas as coisas da melhor maneira possível, da maneira mais correta possível. Porque se Deus exigiu deles lá, Deus continua exigindo através dos tempos. Deus continua exigindo. Deus continua exigindo pureza, santidade, retidão, justiça. Deus continua exigindo que sejamos limpos. Quando a Bíblia fala limpo de coração, bem-aventurados limpos de coração, porque limpos de coração
Porque o Senhor Jesus Cristo disse que se o coração estiver limpo, o exterior será consequência. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ora, se Deus exigiu que o exército de Israel se preocupasse, inclusive com a sua higiene pessoal, lá no arraial, Deus continua preocupado com isso. Deus é limpo, Deus é puro. Ah, meus irmãos, quando nós não conhecemos essa verdade, que Deus se preocupa inclusive com a higiene, nós podemos achar que podemos servir a Deus e andar de qualquer jeito, maltrapilho, roupa inadequada. Por isso que nós não, na igreja de Cristo, principalmente na Vila Perim, nós não temos pregado sobre uso e costume, que é uma prática mais das igrejas chamadas pentecostais. Mas na verdade, meus irmãos, isso faz parte. A apresentação, a nossa apresentação, as nossas vestimentas, as nossas vestiduras, elas existem como figura e existem como necessidade literal. As vossas vestiduras sejam brancas. Aquilo que nós fazemos tem que ser o correto, o melhor, a melhor maneira, a melhor forma. Evidentemente, se nós formos limitados e não soubermos fazer melhor do que o que nós fazemos, e não tiver outra pessoa que faça, Deus não irá exigir isso de nós. Ele vai nos ensinando, nos aperfeiçoando, até que a gente melhore. Mas, meus irmãos, quando nós fazemos para Deus coisas imperfeitas, coisas sem dedicação, coisas mal feitas, e tem gente que faz melhor, Deus diz: para, se eu responder por isso, deixe que alguém faça melhor. É o princípio da crítica. Quando nós criticamos alguém que faz alguma coisa mal feita ou errada, se nós não sabemos fazer melhor, não podemos criticar. É o princípio que Deus estabelece. Se não tem alguém que faça melhor, Deus vai ensinar aquele a melhorar. Mas se tem alguém que faça melhor, Deus diz: para você tem sido observado, tem sido ensinado, tem sido exigido, tem sido orientado, e você não tem feito. Então, para, sai, alguém vai fazer melhor. Esse é o princípio da crítica, inclusive. Meus amados irmãos e minhas irmãs, o que precisamos reconhecer? É que a santidade exigida por Deus nas nossas vidas, ela abrange a partir do coração, a partir do nosso coração. Nosso coração tem que estar em Deus. O coração estando limpo em Deus, o resto será consequência. Não há como vivermos uma vida errada, uma vida conturbada, fora do padrão da palavra de Deus, como servos de Deus. Não dá. Não tem como, porque, como falamos quinta-feira, uma consequência de termos aliança com Deus é que nós faremos o que Deus nos mandar fazer, e faremos da melhor maneira possível, porque reconhecemos que Deus está sentado no alto e sublime trono, alto e incomparável trono, e Ele é digno do melhor. Então nós faremos o melhor para Deus. A consequência disso, conhecer o Deus, sabe que Deus é puro, Deus é limpo, Deus é santo, Deus é justo, Deus é alto, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário, Deus é todo poderoso, Deus é onisciente, onipotente. Deus merece o melhor que nós podemos dar, e nós daremos. É uma consequência. O povo de Israel perdeu 4.000 porque deixou de observar as normas preditas antes do campo de batalha. O povo estava adorando a outros deuses, o povo era um povo de dura cerviz,
era um povo desobediente, era um povo que andava no meio de qualquer impuro, era um povo que desvalorizava todas as normas de santidade, era um povo que não tinha nenhum interesse mais por Deus ou pela sua presença, e ainda queria a vitória de Deus. Não tem como, morre com a cubinho. Traz a arca, mas não basta ter a arca. É como temos a Bíblia. Nós temos na mão a Bíblia, mas não basta tê-la debaixo do braço ou no bolso da mão, ou no peito, como alguns pentecostais. Não basta. O lugar dela, o livro pode estar na mão. O livro pode estar na mão, mas a palavra tem que estar no coração. O salmista diz: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, se você quiser ler depois Deuteronômio capítulo 23, está lá essas normas. Ela está também em Números capítulo 10, estão lá essas normas. É Velho Testamento, mas isso é princípio, meus irmãos. Princípio. Deus não aceita nada que nós fizermos se não fizermos de acordo com a sua palavra. Como diz meu amigo velho Lidório, ele diz que não basta nós termos boa vontade, ou bom interesse, ou fazermos as coisas apenas por fazer. Se nós não fizermos as coisas, ainda que façamos bem feito, mas se o motivo de fazê-las não for agradar a Deus com o melhor, nada fizemos. O motivo, meus irmãos, do nosso canto. E aí precisamos ter cuidado, porque o cântico lá do arraial dos israelitas tremeu a terra, mas Deus não estava lá. Por quê? Porque o coração do povo estava distante de Deus. Não basta gritaria. Pode ter gritaria? Pode, mas se for produzida, pode. Coração do Espírito Santo. Se o motivo não for agradar a Deus pela fé, nada disso acontece. Aliás, nada disso terá valor. Nada disso terá valor. Amados irmãos, nós nesse texto, às vezes a gente se depara com certas verdades e a gente acaba esquecendo outras. Mas eu quero só citar para os irmãos aqui rapidamente algumas coisas, pelo menos 2 ou 3 verdades que nos são ensinadas a partir desse acontecimento, dessa derrota do Israel para os filisteus. Nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo que, ao ser atestado por Samuel, isso está no capítulo 7, verso 3, Samuel diz assim: Samuel, pois, falou a todo Israel, dizendo: se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, e lançai do vosso meio os deuses estranhos, os astarotes, e preparai um coração para com o Senhor, e servi a Ele só, Ele vos dará vitória. Veja bem, o profeta Samuel, que agora já era o profeta, porque o sacerdote profeta velho já havia morrido. Você viu na narrativa que, ao ouvir que Israel perdeu e que a guerra, os filisteus levaram a arca, o Eli, que era o profeta, e
e sacerdote da época caiu, quebrou o pescoço, morreu. Seus filhos morreram lá na batalha porque estavam vivendo uma vida sem santidade na condução da arca de Deus. Ele vai dizer para o povo: olha, o que vocês precisam fazer? Converter a Deus de todo o vosso coração, todo o vosso coração. Rejeitar dentre vocês os deuses falsos. Esses deuses aqui, meus irmãos, não são só aquelas estátuas. Porque o texto fala de deuses e Astarote. Astarote eram as estátuas. Mas são aquelas coisas, meus irmãos, que nas nossas vidas tomam o lugar de Deus. Qualquer coisa que tome na sua vida o lugar de Deus é um Deus. Amém? Porque isso é um princípio. Quando Jesus diz: ninguém pode servir ou amar a dois senhores, no sentido de amar e de servir, vai aborrecer a um e agradar o outro, vai agradar a um e aborrecer o outro. Essas são as coisas que nas nossas vidas tomam o lugar do culto, da oração, da dedicação, do aprendizado, do ouvir com o ouvido do Espírito de Deus. Essas coisas que tomam o lugar daquilo que devemos dar a Deus, que é o primeiro em tudo. Essas coisas podem ser consideradas deuses. Pode ser o marido a quem a pessoa idolatra, a esposa que idolatra, o filho, a filha, a criança que nasceu. Eu fico profundamente movido a exortar quando uma mãe que desejava um filho há tanto tempo e é dedicada na casa de Deus, e quando tem um menino, aí abandona a obra de Deus por completo. Deixou Deus em função do menino. Diferente da mãe de Samuel, Senhor, dá-me um filho. Se o Senhor me der um filho, eu darei para o Senhor. Deus lhe deu um menino, e ela entregou o menino ao Senhor. Ela cumpriu. Ela continuou orando, continuou indo ao templo, continuou até o fim da sua vida honrando o Senhor. Isso acontece conosco muitas vezes. Alguma coisa toma o lugar de Deus nas nossas vidas. Isso é enquadrado: tira do meio de vocês os deuses. Não apenas as estatuetas, não apenas as imagens, mas tira da tua vida os deuses. Às vezes é um gosto, é uma vontade, mas tira. Se contraria a palavra de Deus, está colocando no lugar de Deus. Às vezes é você, eu. E aí, meus irmãos, aqui já entra no outro extremo, que quando nós voluntariamente resistimos à ordem de Deus, nós precisamos questionar a qual Deus estamos servindo, a quem nós temos, a qual Deus temos aliança, com qual Deus temos aliança. Porque se nós voluntariamente, sabendo que Deus não exige menos, Ele exige mais, sabendo que assim como Ele rejeitou a oferta lá de Caim, Ele rejeita a nossa oferta se fizermos semelhante a Caim. Ele não mudou, Ele é mesmo. Se nós, entendendo isso, ainda contrariarmos a vontade de Deus nas nossas vidas, nós temos que nos questionar: eu estou servindo a quem? A mim ou a Deus? Primeira exigência de Jesus: quer vir após mim? Quando Jesus diz quer vir após mim, Ele está dizendo: quer fazer o que eu faço? Quer fazer a vontade do Pai? Quer fazer a obra que eu faço, que eu fiz? Vocês farão maiores, mas querem fazer? Quem quiser vir após mim, morra. O Gregório que diz que a primeira missão da igreja é morrer. A primeira missão da igreja é morrer. Se ela não morrer, é o princípio da semeadura. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer,
ele vai germinar, e ele vai nascer, e ele vai crescer, e ele vai florescer, e ele vai produzir frutos que alimentarão outras pessoas. Mas se o grão de trigo cair na terra, ele não morrer, ele fica só, ele apodrece e vira pó. É o princípio da semeadura. É o que Jesus diz: alguém quer vir após mim, morra. Se não morrer, fica só. Se não morrer, perde a guerra. Se não morrer, morre 4.000. Se não morrer, morre 30.000. Vai perder. Se não morrer, o corona entra. O vírus encontra. O vírus vai se achegar. Não basta a máscara. Não basta o álcool. Temos ali o álcool, temos aqui a máscara. Nesse momento eu estou sem máscara por conta da ministração, mas todos vocês estão com máscara. Não basta. As nossas vidas precisam estar no padrão de Deus. Amém? A exigência converter em todo o coração, rejeitar todos os deuses, consertar a vida, santidade, e servir ao Deus eterno de todo o coração. Tem que consertar. Tentei encontrar aqui um texto lá que fala da higiene, mas não encontrei. Mas, meus amados irmãos, quando a palavra de Deus nos mostra esse episódio na vida de Samuel, nós precisamos compreender também que devemos reconhecer que em meio às grandes dificuldades, Deus está presente. Em meio às grandes vitórias, Deus também está presente. Em meio às enfermidades, Deus está presente. Em meio ao sofrimento, Deus está presente. Em meio à grande alegria, Deus está presente. Até no júbilo que treme a terra, Deus está presente. Acontece que Deus não recebe nada que esteja fora do seu padrão de santidade, de retidão, de justiça, de amor, de misericórdia, de graça de Deus. Deus não aceita nada fora disso. Absolutamente. Coisas podem acontecer. Meus irmãos, nós vivemos, tenho falado isso aqui, desde 86 para cá, nós vivemos dias de glória na presença de Deus. E a igreja, a partir de 85, aprendeu que a igreja era adoradora de Deus vivo. A igreja antes era só espectadora. Havia aqueles grupos, aquelas, na época não chamava banda, mas chamava grupo, conjunto, quarteto, quinteto, coral. Eles se apresentavam nos cultos e a igreja aplaudia. Em 86, Deus visitou a igreja a partir da Coreia e o Brasil em 86. E a igreja compreendeu que tinha que adorar a Deus. E eu vi e participei. Uma hora e 20 minutos, uma hora e 10, uma hora e 20 minutos, no Centro de Convenções de Brasília, Distrito Federal, cantávamos um único cântico, curtinho, somente aquele cântico. Por que não nos cansamos? Vai por terra agora os inimigos de Deus, ser estabelecida a casa do Senhor. Uma hora e 10, uma hora e 20 minutos. Presentes: Azaf Borba, Benedito Carlos, Silvério Pérez,
Alda Célia, esse moreno que está desviado, Kleber Lucas, Urbano, Marco Antônio do Rio de Janeiro. Estamos lá, cantando um único canto. Por quê, meus irmãos? Por quê? Havia uma determinação de Satanás que o templo central da igreja de Satanás deveria ser erigido, construído em Brasília. E a igreja foi desafiada a interceder para que não acontecesse. Até hoje não aconteceu. De 86 para cá, não há o templo de Satanás em Brasília, a não ser espiritual. Mas templo físico não há. A igreja esteve ali. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, e seja estabelecida a casa do Senhor. O prédio, o centro de convenções, tremeu. Foi por causa do barulho do povo? Não. Por causa da presença de Deus. E Deus fechou aquilo ali. Na época o presidente era o Sarney. O Sarney esteve lá. Comprometeu-se em apoiar as igrejas evangélicas. O governador do estado na época converteu. O governador de Minas Gerais estava lá, converteu também. Era um presbiteriano desviado, converteu. Mas Deus poderia não estar. Havia homens santos, intercessores, conscientes da verdade do Evangelho para o Brasil. E a igreja de lá para cá perdeu isso. Hoje nós temos muito barulho, mas não tem presença de Deus. Alguns ginásios tremem por causa do barulho, mas Deus não está. Porque o povo continua alheio de Deus. Não há santidade na vida do povo. Tonzinho, filho do Gineton, ele organizava eventos e ele testemunhou que o Kleber Lucas, uma das suas vidas aqui em Fortaleza, no auge do seu sucesso, ele exigiu que no hotel onde trabalhava a esposa daquele homem ali da igreja que ele perto lá de casa, ela era gerente do hotel e ela teve que apaziguar a revolta daquele menino danado, porque queriam uísque na geladeira. Há muito barulho hoje, mas Deus não está interessado em barulho. Deus está interessado em pessoas que tenham aliança com Ele. Deus está interessado em pessoas cujos corações seja a morada do seu Espírito Santo. Se o Espírito Santo entrou, é porque foi feita uma aliança com o Senhor Jesus. E se o Espírito Santo entrou, a vida dessa pessoa será uma vida consequentemente serva de Deus. Não será algo forçado, não. Será algo prazeroso, ainda que seja um cântico, ainda que seja uma palavra ministrada em poucos minutos. Mas se for por alguém cujo coração habite o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita, porque esse coração tem uma aliança com o Senhor Jesus, mas é algo que traz alegria, que traz prazer. Deus me escute, Deus não está interessado em livrar pessoas apenas do coronavírus. Não. Deus está interessado em salvar vidas do lago que arde com fogo e enxofre. O coronavírus é secundário. Ele vai passar, a vacina vai chegar, mas virão outras epidemias. Porque a Bíblia fala de epidemias, não é uma. Já aconteceram 11 grandes epidemias com o coronavírus. Virão outras. Deus está interessado em encontrar corações sedentos da sua presença.
corações conscientes da condenação do inferno, decididos a voltarem-se para o Salvador, entregarem-se ao Salvador, receberem a libertação do império das trevas e o transportar para o reino do Filho do seu amor. Deus está interessado, meus irmãos, em salvar alma. Cura é secundário. Salvação é principal. Jesus não veio morrer para curar ninguém, isso é secundário. Ele veio morrer para salvar a humanidade, ele salvou. A cura tem que ser consequência da salvação. A cura não é o fundamento principal, é consequência. Alguém que encontra Jesus, entrega a sua vida a Ele, assina aliança com Ele, selada com o seu sangue, esse terá a sua guarda, a sua proteção, o seu suprimento, a sua provisão, o seu cuidado, a sua guarda, esse terá. E se Deus quiser precisar de alguém que morra para a sua glória, para que outros creiam na sua salvação, Ele usará essa vida que está disposta a fazer. Amados irmãos e minhas irmãs, Deus está presente no meio da tribulação? Está. Nós precisamos da libertação do coronavírus? Precisamos. Mas Deus está interessado em corações regenerados, purificados pelo sangue do seu Filho Jesus. Se isso acontecer aqui dentro, a presença de Deus será realmente benéfica, trará benefícios. Se Ele não estiver, a sua presença não impedirá que os malefícios aconteçam. Não impedirá. Meus amados irmãos, nós precisamos nesses dias compreender que Deus está no meio da guerra. E o desejo do coração de Deus é dar vitória no meio da guerra. O desejo de Deus é dar vitória àqueles que creem no seu nome e não sejam alcançados pelo coronavírus e nem pela crise financeira que virá produzida pela epidemia. Deus está interessado em encontrar vidas a quem Ele possa entrar, em cujo coração Ele possa ordenar, e seu Espírito possa morar, que essa pessoa tenha consequências santas na sua vida, esteja disposto a ir ao extremo com Ele, e que não abram mão da aliança que fizeram com Ele. Ele está presente para nos abençoar. A concluir essa palavra, eu lembro de um testemunho. Eu já falei aqui uma vez, acho que duas, mas os irmãos esquecem rápido. Um missionário chamado Adoniran Judson. Amém? Quem já ouviu sobre Adoniran Judson? 3 pessoas, 4. Mas se lembram que o Adoniran Judson, após o término do curso do seminário, ele recebeu o chamado de Deus para ir para um país onde era proibido pregar o Evangelho. O Adoniran era um homem cujo coração estava entregue nas mãos do Senhor, e havia entendido que tinha que ir ao extremo com o Senhor. Ele foi para a Birmânia, e ele perdeu a esposa, a primeira esposa, ele perdeu 2 filhos, ele foi preso, fizeram-no andar sobre brasas, ele perdeu a sola dos pés, ele teve sua casa destruída porque estavam procurando os escritos que ele estava traduzindo do Novo Testamento para a língua da Birmânia. Ele foi preso e foi torturado várias vezes, ele ficou quase cego,
depois de 9 anos de sofrimento, a igreja que o enviou para minha irmã escreve para ele, pede para ele voltar, que ele precisava ser usado melhor em outro lugar, então onde fosse mais fácil pregar o evangelho. O Adoniran diz que ele não voltaria da Birmânia sem que ouvisse a ordem de Deus para voltar, porque ele havia ouvido a voz de Deus para ir. E a menos que Deus lhe dissesse para voltar, ele não voltaria. E amados irmãos, segundo a história, não houve na história da missão evangélica um homem que sofreu mais do que Adoniran Júdice. 9 anos em sofrimento. Por quê? Havia uma decisão no seu coração de servir ao Senhor Jesus, ainda que tivesse que dar a própria vida, ainda que tivesse que sacrificar a sua família, ele estaria disposto. Adoniran Júdice. Meus irmãos, hoje, pelo menos há uns anos atrás, foi informado que a Birmânia ainda é um dos países onde é proibido pregar o evangelho. Ainda é, hoje. Mas existe na Birmânia 4 milhões de cristãos. Por quê? Ao pesquisar esse respeito, um dos missionários que faz pesquisa, ele foi entrevistar as pessoas, os crentes. E a pergunta era: quem pregou o evangelho para você? Meu pai. Quem pregou para você? Meu avô. Quem pregou para o seu pai? Meu avô. Quem pregou para o seu avô? Meu bisavô. Quem pregou para o seu bisavô? Depois de tataravô, né? Meu tataravô. Até chegar em Adoniran Júdice. Adoniran Júdice. Até chegar lá. Adoniran, depois que passa 9 anos com 7 ou 9 crentes, ele é visitado por um certo aldeão, alguém que morava numa aldeia, que pede para ele ir ensiná-lo sobre Jesus, porque havia um grupo, mais ou menos 30 pessoas, que haviam convertido. E Adoniran vai e pergunta: quem foi o missionário que trouxe o evangelho para vocês? E ele diz: e nós não tivemos missionário, sabemos nem o que é isso. E como vocês conheceram a Jesus? Nós encontramos um folheto, e nós lemos o folheto. O folheto falava sobre Jesus, e nós cremos em Jesus, mas queremos aprender mais sobre Jesus. O folheto Adoniran tinha escrito, quando chegou no primeiro ano, quem é Jesus? Citou os textos bíblicos, distribuiu, alguns rasgaram, outros guardaram, e esse grupo encontrou o folheto. Primeiro ano. Eu não poderia ter amenizado o sofrimento de Adoniran? Poderia. Mas Adoniran foi um homem que estava disposto a ir ao extremo por causa do evangelho, por causa de Deus. Mas conosco não é diferente, não. Deus, quando nos chama, Ele não nos chama apenas para nos salvar. Não. A salvação é o ponto inicial. Como é que diz 2 Timóteo 1:9, 3:9, né? Como é que diz lá? Ele nos salvou, 9, né? E nos chamou com santa vocação. Todos somos chamados. Adoniran entendeu isso, e ele creu nisso. Deus me salvou e me chamou para dar a vida, se preciso for, em função da pregação do seu evangelho. E quando Adoniran sai, mais 7 anos depois, 8, 7, 9, 8, 17, mais 9 anos, mais 8 anos depois, ele deixa, me parece que
62 igrejas nas aldeias e 200 e alguns obreiros treinados. Valeu o sofrimento? Valeu. Está na história, Adoniran Judson, um homem que decidiu seguir a Jesus, ainda que fosse necessário pisar sobre a brasa, perder a esposa, perder os filhos, perder a moradia, perder a visão. Estava exposto. Nós, meus irmãos, aí nós tivemos que pegar o coronavírus. Eu tenho que dizer isso para o Senhor todos os dias. Meu Deus, não deixe que a Mariana pegue coronavírus, não deixe que a Amigos pegue, não deixe que o Pedro Júnior. A gente ora pelos irmãos. O pessoal que eu estava gravando aqui os vídeos, a minha oração toda madrugada, Senhor, não deixe aqui a Amanda, a Neuza, o Paulo Vitor, o Mateus, a Letícia, o André. Senhor, não deixe, quem mais? Não deixe que esses irmãos sejam cometidos desse coronavírus desgraçado. A madrinha ali, a Fabiana, não deixe, Senhor, honra o teu nome na vida desses irmãos. Estão aqui gravando, estão aqui, ó Deus, me servindo. Não permita, Senhor, seja para a tua glória. Se alguém tiver que pegar coronavírus desse grupo, seja eu, porque eu sei quem tem crido, Senhor. Se o Senhor quiser que eu pegue coronavírus, eu pegarei, e será para a tua glória. Não deixe que eles peguem. Amados, as nossas vidas estão nas mãos de Deus ou não estão. Se estiver nas mãos de Deus, nós entramos nessa epidemia e sairemos dela ilesos. Poderemos até contrair o coronavírus, mas Deus vai nos livrar dele. Agora, se a nossa vida está fora do padrão de Deus, a presença dele está. Ele está aqui. Ele prometeu que estaria no meio de nós. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, estaria ali no meio deles. Ele está. Porém, a sua cura, a sua guarda, a sua proteção não estará sobre aqueles cujas vidas estejam fora do seu padrão. Não estará. Portanto, nesta noite você entenda que Deus está em todo lugar. O desejo de Deus é abençoar, dar vitória. Mas se as nossas vidas estiverem fora do seu padrão, Ele não poderá impedir que o mal nos alcance, o coronavírus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, abençoe as pessoas que estão ouvindo através da rede social. Que Deus dê graça, que Deus dê suporte, supra as necessidades para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos já orar e queremos hoje dizer que nós temos algumas crianças que estão, não é proibido que as crianças virem, basta estar com máscaras e perto dos pais. Não podemos ainda fazer culto para as crianças, não podemos, mas as crianças que vierem estejam próximas dos pais. A norma é essa, com máscara, né? As que estão aqui estão com máscara, graças a Deus, os pais também. Eu quero registrar que hoje estão aqui a Eduarda, a Maria Esther, a Arielle, é a Arielle? Não, a da branca. Raiele, a Radassa não é minha criança, foi a mocinha. A Mariana, minha querida e linda neta, ela é a mais linda do planeta, veio hoje conosco. Ela fica bem acanhada. Quem mais criança está conosco? Bianca não é mais criança. Amém, queridos? Então essas três estão conosco. Deus guarde-as e elas não contraem coronavírus. Amém? Amém? Deus guarde. E nenhum de nós também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, amanhã nós temos culto de oração e na coordenação está a irmã Francisca Vieira. Quinta-feira, escola bíblica.
eu estarei aqui ministrando a palavra do Senhor. E no domingo, 18 horas, culto, a coordenação da irmã Silene. Amém? Ouviram direitinho? Então vamos ficar em pé e vamos concluir o culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Quinta-feira nós informamos que quarta-feira faleceu aqui mais uma pessoa do nosso quarteirão, o Hélio, amigo nosso, filho da Dona Maria, que mora aqui em frente, né? Irmão do Mundim, e irmão da Netinha, vizinho da irmã Raimunda, faleceu quarta-feira, foi sepultado quinta de manhã, foi? Deus abençoe. Deus abençoe a Dona Maria. O Hélio ouviu bem do Evangelho, a palavra de Deus. Esperamos que ele tenha crido no Evangelho do Senhor, assim como fez o Chico, né? A Simone testemunhou a conversão do Chico. Em nome do Senhor Jesus. Não chegou, a gente está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mais algum aviso? Está tudo certo? Amém. Então vamos lá. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és o Senhor das nossas vidas. Em Ti, Senhor querido, nós somos mais que vencedores. Ó Deus, sabemos que o Senhor é onisciente. O Senhor é um Deus presente. O Senhor está em toda parte, em todo lugar. O Senhor está representado. Meu Deus, nesta noite aqui, Senhor, quando estudamos um pouco da Tua Palavra, pedimos que os princípios nela contidos pelo Senhor encontrem lugar devido nos nossos corações e entendimentos. E nós tenhamos consciência plena de que a nossa vida é uma vida propriedade exclusiva do Senhor. Foi o Senhor quem a comprou, portanto o Senhor é proprietário exclusivo. Portanto, Senhor, guarda a Tua propriedade, leva-nos em paz para os nossos lares. Senhor, guarda cada uma dessas vidas aqui, que ninguém contraia esse vírus maldito, meu Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós Te pedimos, Pai, que o Senhor nos leve em paz, guarda-nos pela Tua potente e soberana mão, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo arbitre em nossos corações, que o amor incomparável de Deus nosso Pai guie as nossas ações, as nossas atitudes, e que Teu Espírito, Senhor, seja aquele que aponta, que revela, que dá o discernimento, a fim de que possamos viver e andar, caminhar na Tua presença, fazendo as coisas com perfeição, pois Tu és digno, Senhor, de honra, de glória, de louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos, rogamos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a todos e vão em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que está em casa, fique em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Após ouvirmos a ministração da palavra, após cultuarmos ao Senhor, chegou o momento de encerrarmos esse vídeo. E antes, se inscrevam aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que nós postarmos, sempre vai aparecer na barrinha de notificação. E deixe seu like, compartilhe para os seus amigos, para os seus familiares, tá certo? E fiquem atentos que lá no nosso Instagram que vem várias novidades. Amém? A paz do Senhor.